E bora começando, o pessoal vai chegando, vai ouvindo. Bom, queria começar aí agradecendo, o tempo de vocês, a presença de vocês aqui, nessa conversa tão relevante, tão importante, tão simbólica, né, para nós todos, né, que com certeza é de muito interesse, né, e que vai ressoar aí no nosso dia a dia, nas nossas trajetórias, nos nossos fazeres. Queria agradecer as mulheres que estão aqui, então foi um time aí de movimentações, né, há mais de um mês preparando esse momento, esse evento. Queria agradecer primeiramente a Ana, né, que é co-tecelã de movimentos da OGA, né, um movimento de oportunidades para as de base. Convido vocês aí a conhecerem os trabalhos realizados a partir da OGA, com projetos comunitários de justiça social, então gostaria muito de agradecer. A Cláudia também, né, que é coordenação de antropóloga e indigenista no Instituto Aldeia Verde, que é um instituto etnoambiental e multicultural, é uma organização dedicada aí a apoiar povos indígenas do Brasil e na América Latina, e ela é também aí coordenadora do Guardiãs do Bem Viver, né, que é um projeto protagonizado por mulheres que colocam a ancestralidade em movimento. Né? Então, são lideranças comunitárias, agricultoras, rezadeiras, educadoras, artesãs, enfim, guardiãs aí desse bem viver. E a partir dessas conexões entre Indique Uma Preta, onde eu, Verônica Dudman, lidero ao lado do Dani Matos, da Amanda Abreu. Acredito que a Amanda esteja por aqui. Se quiser dar um oizinho, Amanda. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu ligo minha câmera. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Amanda. Então, a partir dessa parceria, tanto entre Indique, Aldeia Verde, Olga, Guardiãs do Bem Viver, foi possível aí reunir, essas mulheres onde vão compartilhar muito dos seus saberes, das suas histórias, da sua ancestralidade com a nossa comunidade. Então, a Cleidiane Tremembé, ela é uma educadora indígena, atua com metodologias interculturais entre a escola e o território. A Ludmila Patachó, que ela é artista, estilista, desenvolve moda indígena contemporânea com identidade Pataxó. A Ayá Kukamil, não sei se eu pronunciei direito, Ayá pajé amazônica, guardiã também da medicina tradicional e dos saberes ancestrais, e a Uame Negarotê, mestre indígena e fortalece aí as práticas ancestrais do protagonismo feminino. Então, foi a partir, dessa conexão entre Olga, Aldeia Verde, Guardiãs do Bem Viver e Indique, onde a gente conseguiu aí propiciar, realizar esse encontro tão importante, que seja para além do mês de abril. Né? A gente sabe aí o quanto que acontece as movimentações, eu sei quantos povos indígenas aí são lembrados nesse mês, mas a gente está falando, de algo que surge, está falando do Brasil, dessa realidade aí, dessa ancestralidade que permeia toda a nossa história. Então, para além de abril, que a gente possa também ressoar essas discussões nos próximos meses. Então, é uma felicidade. E, por fim, gostaria também de sinalizar e de trazer aqui qual foi a provocação que fomentou mesmo desse encontro, dessa reunião, e foi muito a partir de uma provocação que o Nego Bispo, foi líder quilombola, ativista, poeta, professor, ele traz uma frase, que no dia que os quilombos perderem o medo das favelas, que as favelas confiarem nos quilombos e se juntarem às aldeias, todos em confluência, o asfalto vai derreter. Então, a Indique já vem realizando há 10 anos aí um trabalho muito significativo com a comunidade negra, com homens e mulheres negros, e para a gente, cada vez mais faz sentido esse pensamento do Nego Bisso também para os nossos projetos, para a nossa comunidade e para o que a gente vem realizando. Então, bom, é isso, já me apresentei, já apresentei a todas, já agradeci, e queria convidar agora a Ana também para trazer uma palavra e seguir aí com a Cláudia, né,
mediando e trazendo aí essas discussões com essas mulheres. Estou prontíssima para ouvi-las e muito agradecida pelo espaço e pela oportunidade. Maravilhosa. Boa noite, gente. Vocês podem me escutar? Espero que sim. Então, eu sou a Ana, vou ser bem rápida, porque o foco aqui, né, não sou eu, mas sim essas 4 mulheres incríveis que eu quero que vocês conheçam, apoiem e principalmente escutem. Eu moro em Maiorca, que é a antiga terra indígena do povo Talaió, antes, né, dos romanos, e eu estou aqui, como a Vero disse, pela OGA, que é uma ONG que faz, né, o nosso nome quer dizer Oportunidades para Ação de Base, mas além disso, OGA vem do Tupi-Guarani, é uma palavra que quer dizer casa. E é isso que a gente quer ser, um lar para quem está na luta, né? Tudo que a gente faz nasce da natureza, a nossa identidade visual, que vocês podem ver aqui, é de uma artista indígena, Juliana Gomes, da Jaguatirica, que eu convido vocês a conhecerem, e a gente faz muito evento, apoio linguístico gratuito, e a gente tenta conectar movimentos com voluntários, pessoas que fazem com quem quer colaborar, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E a gente quer ir além. Então, de novo, quero agradecer a Dani, a Verônica, a Cláudia, né, inspiradas por Nego Bis, por Krenak, Copenaua, e eu gosto muito de ler, né, então temos essas mentes maravilhosas, tanto da literatura negra quanto indígena, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Eliane Potiguara, Graça Graúna, Jenny Nunes, tantas outras. A gente segue aqui, como a Vero disse, em relação e em confluência e em parentesco com a vida. E é isso, somos mulheres, estamos aqui unidas, e hoje temos a grande honra de escutar Cleidiane, Wamen, Ludmila e Yaya, que são essas 4 vozes potentes, femininas, originárias do Brasil, cada uma com seu povo, cada uma com a sua história, sua força, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por todas elas também. Então, a gratidão, a palavra é delas, como deve ser, por elas, para elas, sempre no centro, e a gente ali apoiando, né, do ladinho. Então, estamos juntas, e agora eu passo para a Cláudia, para a gente poder começar a nossa roda. Obrigada. Boa noite, mulheres e não mulheres presentes aqui na nossa live. Agora iniciaremos esse bate-papo e esse aprendizado, né, com nossas 4 convidadas. Iniciaremos com a Cleidiane Tremembé. Cleidiane, você tem 10 minutos para apresentar a sua trajetória, suas vivências, da melhor forma que você considerar. A palavra é sua. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, com mulheres tão potentes e com alguns companheiros que têm chegado aqui na sala, né, isso também é muito importante nos escutar. Eu sou Cleidiane Tremembé, sou da terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, que fica em Itapipoca, no estado do Ceará, né. Meu território é um território, cada uma de nós que estamos aqui, a gente tem um apreço especial pelo nosso território, né? E eu não poderia começar a falar de quem eu sou sem falar desse território, do que ele significa, de como que ele é. Porque, na verdade, o que nós somos é reflexo da força que tem nesse nosso território, né? É um território muito sagrado, um território com muitas festas tradicionais, que é o que nos fortalece. E a gente tem uma particularidade muito importante, que eu não poderia deixar de falar antes de falar de mim, que é um território organizado e liderado exclusivamente por mulheres. Todas as lideranças, elas são mulheres, e todos os espaços de organização e de gestão desse território também é ocupado por mulheres. E isso está pautado no nosso Plano de Gestão Territorial e Ambiental, que é o PGTA, que nós realizamos, construímos coletivamente há algum tempo atrás, com o apoio dessa grande mulher que também está aqui, que é a Cláudia, antropóloga, mas não é só antropóloga, né? É uma companheira que chegou e viveu conosco os momentos mais tensos da nossa luta, que foi o momento de identificação desse território, o momento de estudo desse território,
e ela compartilhou conosco a força que ela tem como mulher, como guerreira também, e deixou o seu legado no território. Então, embora ela não sendo Tremembé, ela deixou esse legado no território de força, de união, de coragem, né? E tudo isso está pautado nesse instrumento de gestão do nosso território, onde ela também foi autora, responsável junto com o nosso território. Então, eu sou professora, aprendi a dar aula com os meus e com as minhas desse território, as que me antecederam, as minhas ancestrais, e talvez aprendendo a dar aula, não o que a ciência comum, o senso comum, pede de nós enquanto professores, porque eu aprendi as primeiras aulas foi as ciências ancestrais, as ciências do meu povo, as ciências dos mais velhos, e daqueles e daquelas que por muito tempo foram considerados analfabetos. Hoje, para nós, eles são mestres, são doutores das ciências ancestrais e estão inseridos dentro do currículo da educação escolar indígena que a gente tem construído com muita responsabilidade nesse território. Eu sou professora de matemática, fui para a área das exatas, porque é um lugar onde também dizem que não é para mulher, e esse território, por ser um território onde tem mulheres que têm desafiado esses lugares, eu fui fazer exatamente a primeira graduação na área das exatas, porque era o lugar onde não se tinha mulheres, e muito menos mulheres indígenas. E aí, depois eu fiz pedagogia, porque senti necessidade de fazer para me apropriar um pouco mais. E depois eu fiz vários outros cursos, né? Eu sou especialista em gestão e coordenação pedagógica, sou especialista no ensino das ciências e estou mestranda em ciências da educação. Isso, para nós, é muito importante, porque a minha formação ela não fala só de mim, ela fala das minhas e dos meus que tem nesse território, de pessoas que têm uma identidade, de meninas também que nos veem como referência e que têm buscado essa formação fora do território e dentro dele também, porque a nossa primeira formação não é de fora, ela é de dentro do nosso território. Um território que tem 3.580 hectares, com uma beleza natural extraordinária, que foi palco de uma disputa judicial, porque esse território ele foi pleiteado para ser construído uma cidade turística internacional, e a força dessas mulheres, né, junto com grandes guerreiros, apoiadores, né, que a gente tinha não indígena e tem, continua tendo, nos apoiaram e a gente conseguiu reverter e derrubar esse projeto que seria implantado no nosso território, porque a nossa identidade, a nossa essência, ela nunca esteve à venda, né? E é isso que a gente tem aprendido e que a gente tem ensinado e passado para as nossas meninas também do território. Como é um território gerido e organizado por mulheres, no nosso plano de gestão territorial e ambiental, a gente prevê, já deixou escrito que as futuras gerações também devem ser governadas e devem ter uma gestão feminina, porque para nós foi uma coisa que deu muito certo nesse território. Nós estamos há 25 anos de luta, lutando pela demarcação do nosso território, e nós, com essas mulheres à frente, conseguimos um feito histórico no estado do Ceará. É a única terra que chegou em recorde de tempo no processo final do território, é o nosso território Tremembé da Barra do Mundaú. E a gente associa isso à força das mulheres indígenas, à organização que essas mulheres têm para dentro do território e fora também, porque a gente desafia o que nos foi imposto pela sociedade branca, que as mulheres elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo a comida e ajeitando os meninos para ir para a escola, né? Aqui no território Tremembé da Barra do Mundaú, a gente faz ao contrário, a gente inverte esse papel. Nós vamos para a luta e os homens vão cozinhar, vão cuidar dos filhos, vão cuidar da casa. Isso não os inferioriza, muito pelo contrário. Só mostra o quanto a gente trabalha em parceria, só mostra o quanto a gente tem construído e tem crescido diante da nossa luta, né? Atualmente, eu estou na coordenação da Escola Indígena Brolhos da Terra,
já tem algum tempo que eu tenho essa atuação na coordenação, e a gente tem feito um trabalho para além da escola, porque o nosso intuito, o que a gente pensa sobre escola, não é um prédio. O prédio é só um lugar de aprendizagem. Mas, para nós, a escola é todo o território, a extensão é todos os lugares que a gente tem no território. Então, a gente até diz que a gente tem uma educação de forma integral, não em tempo integral, porque o governo quer em tempo integral. A nossa educação não é em tempo integral. Ela é uma educação que tem um formato integral de acompanhamento de vida, porque quando nossos estudantes não estão na escola, a gente sabe exatamente onde eles estão. Eles estão na luta, estão mobilizando o território, estão participando dos grupos de formação, estão se formando em agentes ambientais, estão se formando em brigadistas. Então, eles estão o tempo todo em formação no território. Né? E isso a gente tem aprendido muito com os nossos mais velhos, os nossos troncos velhos, as nossas troncas velhas, né? E aí, como experiência disso, né, do que nos fortalece, porque isso é só um detalhe importante, não é sobre mim, é sobre as mulheres que têm esse poder de gestão, de articulação nesse território. Nós temos um coletivo muito organizado de mulheres, que se chama Cunhaporã, onde todas as mulheres do território elas se articulam e buscam as políticas públicas para o fortalecimento dessas mulheres. A gente se reúne, faz roda de conversa, discute, e a gente tem conseguido acessar políticas públicas e acessar também recursos, né, através de editais, para fortalecer o grupo dessas mulheres. E aí a gente faz ações de reflorestamento no território, a gente não para. A gente está falando de cultura, a gente está falando do enfrentamento à violência, a gente está falando como a gente vai cuidar, inclusive, dos homens do território, para eles não enfrentar o preconceito quando saem da aldeia, porque as mulheres vivem na luta e eles estão em casa cuidando dos filhos, porque isso também eles enfrentam, né? Então, esses coletivos, eles se fortalecem, que são das mulheres. Só que dentro desse coletivo maior, que são todas as mulheres, nós temos subcoletivos, que são um grupo de mulheres que trabalham só com cultura e elas fazem apresentações artísticas, viajam o estado, vão se apresentar e se fortalecem. E a gente tem um outro coletivo que são de mulheres ligadas à espiritualidade, né? E aí uma parenta estava falando aqui mais cedo que a gente isso não é sobre religião. A gente está falando de um outro campo de entendimento. E aí essas mulheres, elas se reúnem na espiritualidade e elas fazem rituais de cura num lugar muito específico. A gente tem 2 lugares que foram escolhidos pelos nossos ancestrais, na mata, que é um terreiro sagrado, que só a gente sabe como chegar, e a gente tem um outro local, que é uma casinha de cura, que foi uma mensagem que uma das lideranças recebeu de como seria esse lugar, e hoje ele é um lugar fortalecido para a espiritualidade, e a gente atua nesse lugar. Mas a gente não pode deixar e limitar de trabalhar cultura, de trabalhar espiritualidade, só com nós, mulheres adultas. Então, o que é que a gente faz? As nossas crianças, a partir de 2 anos, elas são orientadas a procurar um grupo que elas se identificam também. Então, as nossas crianças, as nossas meninas, elas já participam dos grupos. Não, eu quero ir para o grupo de cultura, não, eu vou para o grupo da espiritualidade, porque elas já nascem com aquele sentido da espiritualidade. Então, a gente tem treinado essas meninas, a gente tem treinado elas para continuar esse conhecimento da espiritualidade, para continuar esses ensinamentos, mas, sobretudo, para liderar no futuro esse nosso território, e para assumir esse lugar de gestão, esse lugar de governança, como a gente fala, no nosso território. Não que a gente não queira que os homens ocupem esse espaço, mas porque para nós é muito significativo ter e continuar com as mulheres gerindo esse território, porque as mulheres, nós temos o poder de escutar a Mãe Terra, e isso faz toda a diferença. Muito obrigada. Maravilhosa, Cleide, obrigada. Como cortar, né? A gente fica aqui na angústia, mas, enfim, nós temos que obedecer o tempo para as nossas outras queridas também.
Mas agradeço muito, depois eu vou fazer o comentário final, e foi incrível. Muito obrigada. Passo a palavra agora para Ludmila, para que ela conte da sua vivência, para que ela conte da sua história, da sua trajetória. Lud, com você. Takuhanja Rahotomupi, Acorto Ludmila Pataxó. Boa noite para todos. Meu nome é Ludmila Pataxó. Eu sou estilista indígena, né? Eu trabalho com moda. É um pouco até complicado falar um pouquinho sobre isso, porque essa questão de mulheres, né? Como estava falando aqui, a Parenta, era um pouco complicado dentro das comunidades indígenas, pelo respeito dos próprios homens indígenas, né? Infelizmente, existe esse preconceito, né, até hoje. E a gente conseguiu quebrar durante passar de um tempo. Eu sou de uma comunidade chamada Reserva da Jaqueira, uma comunidade que é liderada por mulheres. É a primeira comunidade a trabalhar com turismo sustentável no Brasil. Essas mulheres conseguiram mudar um pouco, né, da história, né, porque só era falado que só homens que podiam liderar, né, e essas mulheres, elas conseguiram mudar totalmente a vida de não só das mulheres, mas também de muitos homens dentro da comunidade. Dentro da nossa comunidade existe várias coisas, né, que a gente conseguiu também durante o tempo. A Reserva da Jaqueira, ela já tem 27 anos que ela foi homologada, né, como terra indígena. É uma luta que eu acho que a maioria dos povos indígenas luta pela demarcação, né, até hoje, e a gente conseguiu cuidar de 827 hectares de mata preservada, sendo que 40% dessa mata é mata primária, né? Eu estou rodeado de mulheres, a minha mãe é uma das fundadoras da aldeia, né? E minha mãe sempre foi um espelho para mim, não só ela, quanto minha avó de 106 anos, né, que ainda está viva, não só ela, mas acabei de perder minha bisavó, também, que era uma referência para mim. Tenho a minha sogra também, que foi né, que foi e é uma grande referência, porque hoje a gente não está mais trabalhando juntas, mas falar um pouco do meu trabalho, voltar um pouco do preconceito que eu passei para ser estilista. Não foi fácil no começo, não foi fácil porque não tinha tantos indígenas, né, que estavam envolvidos na questão da moda. Existe ainda o preconceito dentro da moda, mas hoje está conseguindo quebrar um pouco, porque muita gente está achando que essa questão dos artesanatos está na moda, né, vamos dizer assim, só que os nossos artesanatos sempre esteve na moda. Né? A gente sempre utilizou nossas pinturas, a gente sempre utilizou nossas cestarias, os brincos, os colares, apenas a gente está demonstrando o que era normal dentro das nossas comunidades, né? Não foi fácil no começo, foi vários preconceitos. Primeiramente, eu precisei quebrar a barreira dentro da minha comunidade, porque eu queria saber o que meu povo achava sobre isso, né? Do que eu queria mudar a visão, acho que das pessoas de pensar assim, tá vestindo uma roupa de um não indígena, ela deixou de ser indígena, e não é bem isso, né? A gente pode ser quem a gente quiser ser sem deixar de ser quem somos, né? A gente pode usar uma roupa, a gente pode ter um celular, a gente pode ter o que a gente quiser, e foi isso que eu pensei no começo. Primeiramente, eu queria colocar as nossas pinturas, né, nossas pinturas tradicionais do povo Pataxó. É um pouco complicado até dizer sobre pinturas. Nós temos mais de 300 povos no Brasil, falando mais de 280 línguas, né? Então, assim, nós somos divididos por tronco linguístico, nós somos do tronco Macro-G, então eu procurei as nossas pinturas tradicionais do tronco Macro-G também, que a gente pode estar utilizando, né? Outra coisa também que eu busquei trazer muito foi a questão das sementes, né? Dentro das peças, né? Para mostrar um pouco da diversidade que também temos dentro das nossas comunidades. Então, não foi fácil no começo. Eu tenho aqui meu esposo, que está até aqui pertinho de mim, que no começo não me apoiava, né, no sentido que ele falava que eu ia passar vergonha, muitas vezes as pessoas iam olhar com outros olhos, né, e tudo mais, mas eu falei, não, eu vou mostrar para todo mundo, quero fazer a diferença, e hoje eu sou reconhecida não só pelo povo pataxó, mas para outros povos,
Eu sou a primeira estilista indígena do extremo sul da Bahia e uma das primeiras estilistas indígenas do Brasil. Nós temos aí vários estilistas, não só mulheres, mas também homens que estão aí nas passarelas, né, mostrando um pouco da diversidade dos povos indígenas, porque não é só do povo Pataxó, e eu acho isso muito, muito importante, que nós, mulheres, também podemos ocupar esses lugares que é nosso por direito, né, acho que a gente pode estar em qualquer espaço, né, e eu quero que os jovens, não só os jovens, mas outras pessoas possam se espelhar a mim e que possa fazer da mesma forma, uma forma também de gerar emprego, não só para sua comunidade, mas também para sua família. Hoje, literalmente, a minha família vive, né, através do meu trabalho. Eu acabei de chegar de viagem hoje, estava em Salvador, mostrando um pouco também do meu artesanato, que é dessa forma que eu acabo, né, ajudando a minha família e também divulgando um pouco do trabalho da Reserva da Jaqueira que a gente faz aqui. Inclusive, a gente também fez o primeiro seminário de etnovivência aqui dentro da Reserva da Jaqueira, né? Foi muito importante para nós também poder mostrar para outros povos que podem sim usufruir da sua própria mata sem precisar desmatar nada dela. A Cláudia está aqui, que ajudou a gente muito, né, nesse sonho nosso. A gente quer que aconteça novamente o seminário, né? Precisa acontecer para outros parentes também poder se espelhar na gente e aí seguir com suas próprias pernas. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Lude. Sim, o Seminário de Etnovivência, o primeiro de muitos, né? E a Reserva da Jaqueira, como ela mesma disse, a primeira reserva, né? A primeira comunidade, o primeiro território indígena a trabalhar com etnovivência, com o ecoturismo. Então, vale a pena conhecer. Vamos passar a palavra agora para a nossa representante do norte do país, da Amazônia brasileira, Ayá. Ayá, fique à vontade para se apresentar e falar da sua vivência. Enara Tsakwema, Tissa Aya Kukamiria Cancan. Boa noite a todos, eu sou a Aya Kukamiria, eu sou do povo Cucama Kukamiria do Alto Solimões, aqui no Amazonas, fica entre Brasil, Colômbia e Peru, bem lá na Tríplice Fronteira. Minha aldeia, por motivo de segurança, como eu já tinha falado com o povo, eu não posso falar muito sobre isso, por uma questão de segurança mesmo. Eu e minha mãe somos líderes indígenas que temos uma certa perseguição, né, e por, né, preservar a segurança do meu povo, algumas coisas poderei falar. Então, a gente fica entre o Rio Juruá e o Rio Amazonas, né, somos também uma aldeia matriarcal, a minha mãe é a atual cacica, né, eu sou magé por linhagem, porque minha mãe também nasceu como magé, minha bisavó, minha avó e assim por diante. Então, a magé continua sendo de linhagem matriarcal, né? Temos o Conselho das Anciãs dentro da aldeia, que é composto pelas mulheres mais velhas, né? Há mais de seus 50 anos, 50 anos para cima. Então, assim, é um conselho que é muito reverenciado pelo seu saber, pelo seu tempo de vida, pelo seu propósito dentro da aldeia, pelo seu tempo de apoio e de colaboração também para com o povo. Nós também temos os nossos homens que não, eles têm essa questão do não estar na gerência, né? Porque a gente entende uma coisa, pessoal, a natureza, ela ensina muito, né? E se vocês forem ver, as grandes comunidades dentro da própria natureza é matriarcal, né? Todos os grupos pequenos, eles podem ter ou não um macho, mas os grandes grupos sempre têm uma fêmea, como a formiga, como a abelha e etc. Né? Então, o matriarcado, ele segue a natureza, e nós somos os filhos da natureza. Né? Então, a gente segue também esse dito. E a gente, como magé, eu venho de uma linhagem e de uma geração também que eu não pude escolher. A gente não tem como escolher ser nada a não ser guerrear, a não ser aprender a sobreviver, a não ser aprender a defender, a não ser aprender a lutar, né? Eu sou uma magé, eu nasci para curar, mas ainda assim estou lutando, né?
E isso é a realidade de muitas pessoas indígenas até hoje. Eu tenho trabalhado muito exaustivamente, porque quando a gente fala de realidade do Amazonas em si, a gente tem que entender que o Amazonas é um estado muito grande. E você divide ele em Baixo Rio Negro e o Alto Solimões. E no Alto Solimões, a gente, principalmente ali onde eu moro, a gente tem grandes complicações, como grupos rebeldes, facções, pirataria, mercado negro, entre outras coisas. Então, assim, é um lugar onde muita gente até fala que é terra de ninguém, por essas guerras, né, que na sua maioria não são divulgadas. A gente tem uma grande complicação com respeito aos nossos territórios, às invasões, principalmente de garimpeiros, madeireiros, que sempre foram a nossa doença, por assim dizer, entre outras coisas. E isso e esse cerco ele tem se fechado cada dia mais, né? E agora com a mídia e tudo mais, a gente está tentando muito a luta, a gente tem algumas conversas com o FUNAI, Polícia Federal e etc., mas ainda assim é muito complicado, porque o Amazonas, como eu falei, é muito grande, e infelizmente a sinal de internet e outras coisas, eles não entram em certos aspectos, em alguns territórios, pelo menos o nosso é muito difícil, porque ainda tem muita árvore. Que como Magé eu tenho o dever e a missão, né, com a medicina tradicional indígena, né, que é a verdadeira medicina tradicional brasileira. E a minha luta é muito sobre que lugar a gente realmente merece nesse contexto hoje, sabe? Porque a medicina tradicional, ela não é uma medicina para apoiar, de apoio. Ela não é uma medicina complementar. Ela é uma medicina efetiva, sabe? A gente cura realmente doenças, a gente cura câncer, entre outras coisas. Então, se uma medicina ela cura 100% algo, do começo ao fim, então ela é efetiva, né? E ela merece seu lugar, né? Minha luta hoje eu tenho vários amigos, companheiros, parentes, né, de outras etnias que estão em várias causas, várias lutas, várias frentes, apoio quando eu posso, mas eu, Ayá, particularmente, estou nessa luta com a medicina indígena, para que a gente tenha uma cadeira, uma faculdade de medicina tradicional no Brasil, porque a gente tem, sim, saber para isso, a gente tem, sim, bases para isso, a gente tem, sim, uma flora, uma fauna que nos ajuda a ter essa legitimidade, legitimidade, né, essa palavra, legitimidade, né, e essa é a minha luta, né, eu viajo muito em todo o Brasil, como Magé, eu levo sempre o meu saber, eu ensino outros povos indígenas, outras etnias, e outras aldeias, com seus próprios rituais, né, porque assim, eu sou um Cucamíria, eu não sou uma Pataxó, né? Eu não sou uma Tupinambá, mas assim, se eu vou a um lugar onde essa aldeia ela não tem pajé, não tem uma magé, né? E estão em falta com esse lado, eu tenho toda essa questão de me adentrar, conversar com o cacique ou a cacica, né, com o povo, entender qual é a sua dificuldade e, através de rituais, através de ensinanças, né, fazer que esse saber ele floresça novamente dentro. Porque a gente tem uma coisa chamada espiritualidade, né, e isso dentro dos povos indígenas é muito forte. Só que o nosso povo, infelizmente, está muito domesticado, com um pensamento muito colonizado. Então, despertar, né, tirar esses grilhões do coração, do pensamento, da sua própria espiritualidade, é fazer com que eles lembrem quem são. E isso, depois, os seus próprios rituais, os seus ancestrais vêm ensinar eles em sonhos, os seus ancestrais vêm ensinar eles através de sua intuição, da sua própria espiritualidade. Então, quando eu estou em outros lugares que precisam, né, querem acessar esse tipo de situação, a gente conversa e a gente faz todo esse trabalho, porque as magés e os pajés que hoje existem, né, que estão ainda em terra, é o nosso dever, é a nossa missão, também ajudar o nosso irmão, os nossos parentes. Então,
eu tenho trabalhado desde sempre, eu sou parteira, eu sou benzedeira, eu sou raizeira, né? Eu venho com um trabalho desde quando eu nasci, né? Eu estou sendo treinada para isso, faço parte desde os 10 anos de idade, né? Hoje em dia sou uma das embaixadoras do Rio Amazonas, né? E a gente tem um trabalho muito puxado com a questão dos nossos biomas, com a questão da nossa água, com a questão da nossa floresta, articulando, né? Porque aqui, e eu falo muito do Alto Solimões, tá, pessoal, que eu fico muito ali, a gente tem uma questão de fronteiras, mas entre nós, povos indígenas, isso não existe, porque a gente vem de uma história, de uma vivência pré-colonização, que não existiam essas fronteiras. Então, existe o meu povo no Peru, existe o meu povo na Colômbia, e existe o meu povo no Brasil. Então, até hoje, a gente se trata como um só, né? E esses conflitos, essas coisas, a gente vem, querendo ou não, nos ajudando, né? Entre nós mesmos. Somos de uma etnia matriarcal, a gente tem esse peso com a gente, e a gente tem esse problema muito grande do patriarcado que vocês chamam de tóxico, né? Que é uma coisa muito complicada, porque é a sociedade influenciando muito uma questão de repressão, principalmente quando se fala dos povos originários da Colômbia. As mulheres, as comunidades femininas que tem ali são muito reprimidas, né? E com violência física mesmo. Então, assim, a gente tem esse trabalho muito grande que fica ali naquele triângulozinho, e eu levo a medicina, né, vamos dizer que é para uma certa libertação. As ancestrais, elas estão presentes na gente, né? Elas estão presentes dentro da gente. Como eu falei, a gente não está perdida, a gente está só demasiadamente domesticado. Então, o despertar seria isso, tirar esses grilhões que nós mesmos deixamos que colocassem na gente, né? Se conectar novamente à natureza, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos já comprovados sobre várias ritualísticas, como a ayahuasca, como o yopo, como o rapé, para o que eles trabalham, né? Na sua forma física, terápica. Então, e não é só eles, né? Então, o meu trabalho, ele vem sendo espiritual, sim, mas ele também vem sendo científico, para que a gente possa ter essa cadeira em algum momento aqui no Brasil. Eu viajo, como eu falei, todo o Brasil fazendo partos, fazendo tratamentos, tanto físicos com doenças como miomas e câncer e outras coisas, como também espirituais, com limpezas, com ritualísticas. E um minuto, gente. Então, assim, é muita coisa, na verdade. Eu sempre pensei o que eu ia falar. Mas é basicamente isso que a gente faz aqui, que eu faço aqui. Eu agradeço muito pelo convite e estou aberta a várias perguntas para vocês. Um grande beijo e o Tsurupaque a todos. Muito obrigada, Iá. O tempo é bem curto e você traz aí um universo tão encantador, mas com certeza, ao divulgar, né, as redes sociais de todas vocês, a gente vai fazer essa conexão com as pessoas, não só agora, como outras mais que vierem e quiserem saber um pouco mais. Mas agradeço muito por você ter trazido essa leveza, né, das matas para o nosso saber aqui nesse momento. Agora eu queria convidar o Amen para nos falar um pouco sobre sua vivência, seu território. Sei que ela, de todas nós, é a que tem o acesso à internet mais difícil, gente. Ela está lá, Mato Grosso, está ok aí? O Amen, a palavra é sua aqui. Dạ, Wanda, Nakadotax Dan, vai, né? Não, já não ganha. Eu sou o homem da Garutê, tudo bem com vocês? Eu sou o homem, né? Nakadotá é a nossa autodenominação do nosso povo, né? É o nome que carrega a nossa identidade. E vou falar um pouco, né, sobre a minha atuação e do meu povo. Nós somos conhecidos, né, na literatura como subgrupo do povo Nambiquara. Porém, com os estudos,
com a história que eu aprendi com a minha avó. Eu cresci, né, no seio da minha avó, eu fui criada por ela, tive meus dias, minha infância, foi tudo com ela. Então, as histórias que eu ouvi, hoje em dia eu posso escrever, coisa que ela não poderia transcrever, mas foi uma biblioteca viva para mim. No meio da minha pesquisa, eu perdi a minha avó, né, em junho do ano passado, então vai fazer um ano, e eu sou educadora também, professora. A partir dos ensinamentos da minha avó, que acredito que não saí desse território. Eu continuo no meu território e minha luta é por uma educação melhor, ver as mulheres sendo protagonistas, igual tem essas mulheres potentes que estão nesses espaços. Esse é um dos meus maiores sonhos que eu levo, né, dentro da sala de aula. Eu sou a única de professoras graduada, assim, e mestra, primeira mestra aqui da região de Nambiquara. Então, o povo na Cadotu, ela foi incluída juntamente dentro de um nome genérico Nambiquara, né? E aí, colocou como subgrupo, onde poucas vezes aparecemos. Quando a gente vai fora para movimento, eles não conhecem a gente, quem realmente nós somos. E naquela época, nem todos, nosso pessoal, meus ancestrais, não tinha voz, não é que não tinha o direito de dizer quem eles eram. Então, eles foram incluídos nessa. E, assim, a força que eu carrego é a força da minha avó, porque todos aqui temos histórias, né? Então, minha avó passou por um processo, né, de colonização, ela sofreu abusos, e com aquilo da história dela, ouvindo, me fez que a gente está presenciando hoje em dia, né? Que vê muitos parentes sendo massacrados, e a gente não, a gente também não está longe disso. Assim, hoje em dia nós temos território demarcado, mas isso não quer dizer que a gente está livre do que pode acontecer com a gente. Então, eu estou no meu território trabalhando com crianças, com estudantes, sobre a questão da identidade, né? Porque, atualmente, assim, na sala de aula, aqui temos mais professores não indígenas, né? Então, as atividades, o material é mais estruturado. Mas quando se tem uma pessoa da comunidade, ou um próprio indígena, trabalhar e falar da autonomia, e isso ajuda no fortalecimento das pessoas que daqui da aldeia. Eu trabalho com saberes ancestrais, trabalhando junto com que é da cidade, que é urbano, né? Em conjunto, não diminuir que a outro. E hoje em dia eu vejo muito reflexo, meus estudantes, né, minhas parentes, ver orgulho da identidade deles, coisas que não tinha muito, porque não sabia da sua origem, da nossa história. Então, a partir disso que eu trabalhei, né, juntamente com a minha orientadora, na questão das origens dos ancestrais. Porque chegou no ensino médio, próprias crianças que da aldeia não falavam que não queriam saber da sua história, porque não sabia, tinha vergonha. Mas a partir de quando eu comecei a trabalhar, 2 anos já viu o orgulho que eles têm. Não é porque nós somos falantes da língua materna, né? Nós somos falantes da língua da família linguística Nambiquara. No momento não tem nenhum estudo, né, ligado a algum tronco linguístico existente já. Então, é uma língua isolada. Ela é conhecida como família linguística Nambiquara. E aí, trabalhando com isso, teve muito avanço. A gente luta também pela uma estrutura boa pela educação aqui na nossa região, né?
de qualidade. Além de ser professora, também atua como liderança, né, as mulheres. Eu trabalho com as mulheres, né, na questão do espaço, de a gente levar a nossa voz, né. Atualmente, né, a gente conseguiu fundar uma associação das mulheres, né, chamada Associação das Mulheres Indígenas Negarutê, Macanundaro, né, que Macanundaro é nome das mulheres, é nome mulheres na nossa língua ancestral. E estamos com um projeto, principalmente eu tinha essa ideia, mas para que a gente conseguir uma associação, tem que ter coletividade. E onde as mulheres falaram que eu poderia estar liderando, porque eu seria que conseguiria levar elas para mostrar os trabalhos delas, que elas fazem artesanato, trabalham com agricultura familiar, né, na roça. Então, elas queriam mostrar essas riquezas que a gente tem, né, como uma forma de geração de renda também. Como a Parenta tem, né, ser estilista, então, mostrar a nossa cultura também, uma forma de encontrar uma alternativa, de trabalhar na parte da sustentabilidade, e a gente está com esse projeto, né, como eu disse, o grupo Negarutê, ela, na história contada pela minha avó, a gente teve sobrevivente 10 Negarutê. Dos 10, a gente está chegando do 200. Ainda somos poucos, mas poucas mulheres que a gente tem são aquelas que a gente está fortalecendo a nossa luta, um apoiando na outra, trazendo jovens a levar esses espaços para conhecer, como as parentes que estão, são as mulheres que inspiram, né, que estão nas comunidades. Eu sou do território, da terra indígena Vale do Guaporé. Dentro do território, a gente somos em 6 grupos, né, 6 povos, e além de trabalhar na educação, na associação, também faço parte atualmente como secretária da Organização das Mulheres do Estado de Mato Grosso, né, que é chamada Taquiná, e nesses espaços de movimentos indígenas que aprendi mais ainda, né, é a escola da vida, que a escola não é só ficar em sala de aula, né, a gente aprende muita coisa participando desses movimentos, e com isso eu trago isso para que leve mais mulheres para participar nesse movimento. No nosso, assim, o meu povo são tranquilos, né? Os homens não têm essa questão de muita restrição, né? Mas nos outros nossos grupos, como chamado dos Nambiquara, eles não permitem que as mulheres tenham voz, né? Os desafios que eu enfrento, como a gente é considerado como um só, muitas vezes quando a gente pega o microfone para falar, eles falam o que as mulheres querem, né? Por que está ali na frente falando que você não vai resolver nada? E o desafio que eu passo é por isso, mas graças eu tenho o apoio do meu povo, né, que é na Cadoto Negarutê, os homens, as mulheres, os anciões, e hoje em dia a gente está com pouco ancião, por isso que temos só 5 anciãos, e todos estão assim, num estado bem assim, sensível, que eles estão com... E para partir, né? E aí, com isso, eu tenho muita preocupação com a questão da nossa língua materna. E aí eu trabalho mais questão da revitalização, nós falamos na nossa língua, mas nós não temos nada escrito na nossa língua, e a gente está trabalhando, está tendo oficinas, onde uma universidade da Unemate tem feito parceria com oficina com a gente, para escrever nossa escrita, né? Só que, por enquanto, a gente trabalha tudo na oralidade, porque na oralidade, a palavra, os cantos, que está a nossa espiritualidade, nossas falas dos ancestrais,
e a gente quer fortalecer ainda mais, escrevendo, fazendo livros e transformar a nossa história, as memórias dos nossos ancestrais em escrita para nossas futuras crianças, futuras gerações. É isso, eu quero agradecer pelo espaço, primeira vez que eu estou participando, e obrigada. Obrigada, Wami. Nós que agradecemos toda essa energia e emoção que você trouxe ao falar da sua avó. De fato, né, essas pessoas ocupam um lugar muito especial nas nossas vidas, e na sua, eu imagino o quão deve ter sido difícil, né, no meio do seu processo de mestrado, perder sua avó. Então, meu profundo sentimento, mas agradeço enormemente por você ter comparecido hoje aqui e compartilhado conosco. Para tentar fechar, né, um eixo que definiria a nossa conversa hoje, eu acho que está a força feminina, né? Aqui temos 4 representantes, cujas histórias se entrecruzam no seu mais profundo sentido do feminino, do sagrado, da ancestralidade. Então, são mulheres poderosas, espelhadas por outras mulheres que antecederam suas histórias, troncos velhos, espiritualidade, e, ao mesmo tempo, muito senhoras de si, muito donas do seu saber, muito presentes naquilo que querem ser, e são igualmente inspiradoras para outras gerações. Hoje nós tivemos aqui uma troca de saberes e, ao mesmo tempo, nós nos fortalecemos como coletivo de mulheres, mulheres indígenas, mulheres pretas, mulheres internacionais e alguns amigos que também estão aqui, porque sim, os homens são muito bem-vindos nessas conversas, porque nós precisamos sempre furar nossa bolha para poder atingir o maior público possível. Tentei fazer aqui várias anotações e resumos para que a gente pudesse ressaltar os itens, né? Mas, de fato, para mim, iniciando com Cleidiane, quando ela fala da força do seu território, gerido por 2 lideranças mulheres, e a partir de todo o legado, entendem que o coletivo de mulheres deve ser perpétuo. Essa terra deve ser sempre gerida por mulheres, porque é uma gestão que funciona. E, assim, eu sou suspeita para falar, tenho que me manter um pouco aqui na profissionalidade da mediação. Mas, de fato, é um território que, se não fosse a força dessas mulheres, hoje seria mais um resort brasileiro, né? Logo na sequência, e coincidentemente ou não, Ludmila fala também de um território onde 3 mulheres, com muita coragem, retomaram uma área e disseram: essa área é nossa. E há 25 anos atrás, começaram do nada a reserva da Jaqueira. E contra tudo e contra todos que diziam que elas eram malucas, hoje elas são referência de liderança, de força, de feminilidade e de mãe, de história, enfim, sou fã. Então, a reserva da Jaqueira hoje, liderada por mulheres, com várias mulheres à frente dos coletivos, exemplo para o Brasil inteiro e até internacional, como eu disse, que é a grande referência de etnovivência, de ecoturismo no Brasil. E, na sequência, quando a Yá vem e fala da questão delicada do território, né, nós sabemos e não podemos só achar que o território, assim como a Cleide disse que ficou no passado, todo o enfrentamento que tivemos, como a reserva da Jaqueira também, quando a Yá traz a questão da vulnerabilidade territorial, ela também remete à minha memória de que esses outros territórios, mesmo os Tremembé, que em 15 anos conseguiram concluir a regularização fundiária, que geralmente demora de 40 a 50 anos e muitas vezes inconclusiva, elas não estão livres do assédio dos invasores, dos madeireiros, dos garimpeiros, das pessoas que querem cada vez mais expropriá-las do seu direito. Então, quando a Yá traz isso, essa vulnerabilidade territorial, eu percebo que o eixo de todas elas, né, ainda que os territórios sejam de diferentes formatos,
é sempre o corpo-território. O território é onde estamos, o território é onde falamos, e a partir dele a gente tem que firmar parcerias e nos fortalecer. E aí vem o Amém, né? Para fechar tudo isso com esse saber ancestral, a biblioteca viva, onde ela bebeu da fonte todo o seu saber, né? E teve essa felicidade de transcrever as histórias do seu povo, de ouvir da sua avó, né? Todo o processo que a gente sabe que aconteceu ali, né, no Vale do Guaporé, com a colonização agrária que chegou de uma maneira muito nefasta e quase dizimou os povos, né, que hoje a gente grande qualifica como Nambiquara, mas o Assus, o Alanteçu, Negarotê, tantos outros subgrupos, com licença, o Amém, Nambiquara, que quase foram extintos, né? Então, hoje, saber que de 10, hoje temos 200 Negarotê, isso é uma grande vitória, e aí, a cada vez mais, essas alianças, mesmo que virtuais, elas são muito necessárias, porque a gente dá visibilidade a esses diferentes caracteres e histórias indígenas que a gente tem nesse país continental que é o Brasil. Eu acho que também já estou estourando meu tempo, eu queria passar para a nossa mediadora aqui, Verônica, por favor. Obrigado mais uma vez, mulheres, vocês são incríveis. Muito obrigada, Cláudia, por conduzir aí tecer também, né, essa linha. Grande noite de muitos aprendizados, de retomada, da gente olhar também para a nossa história enquanto vocês estão aí, né, falando, compartilhando, e com certeza, né, eu saio daqui renovada, inspirada, e tentando também, né, dentro do que posso, dentro, né, do meu dia a dia, aplicar aí esses aprendizados, ensinamentos, né, comigo e com os meus. Então, queria agradecer por vocês compartilharem essa riqueza, né, maior riqueza dos saberes, né, de tudo que vocês vivenciam, sobre o território de vocês, né, a casa de vocês. E é isso, queria muito agradecer. Não sei se Ana também quer compartilhar alguma coisa, Amanda, Dani, sintam-se à vontade aí para participarem aí desse encerramento. Pode falar, Iá. Bom, consegui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por uma situação. Eu sou magé, como vocês sabem, e eu estou entrando agora na escrita. Então, o meu povo, ele tem a sua língua, a sua própria língua. Porém, a gente também tem a nossa própria grafia, a escrita. Só que até hoje a gente não tinha nada escrito com a nossa própria língua. E esse ano eu vou conseguir fazer um livro de poesias que vão ter em português e na minha língua, né? Então vai ser o primeiro livro que o meu povo vai ter com o seu próprio, com a sua escrita, com a sua própria escrita, né? E esse ano eu vou estar lançando 2 livros, que é a Pajé, que eu conto um pouco de toda essa história que a gente falou hoje também. É também uma biografia, mas também é muito dessa história dos povos ali do Alto Solimões, sabe? E toda essa questão pré-colonização, pós-colonização, mistura tudo dentro dessa biografia, porque na minha cultura, a magé, ela é criada com a magé mais velha. A magé mais nova é criada com a magé mais velha. E eu fui criada com a minha bisavó, que morreu ano passado com 110 anos. Então, assim, a minha bisavó criou a minha avó, a minha mãe e a mim, né? As 3 gerações de magés. E eu trago muito esse lugar também dentro do livro A Pajé. Queria convidar todos, que até final do ano já está sendo lançado. E dizer que agradeço muito, muito de verdade a oportunidade de estar aqui. Entender um pouco sobre o que é os povos indígenas não é apenas dar uma curtida, né? É entender e se envolver de uma forma onde você entende que você é parte, corpo desse território também. Eu sempre tenho pessoas que vêm para mim, principalmente pessoas de comunidade LGBT e todas essas outras letras que eu não lembro agora, gente, mas com todo respeito,
e falam para mim que não se sentem pertencentes, que se sentem, né, deslocados, e eu falo, olha, você nasceu em território indígena. Você é um ramo de uma grande árvore, onde a gente é raiz, né? Então, assim, não importa onde você esteja, enquanto houver povos originários dentro dessa terra, você pode dizer que tem uma casa, que você tem uma raiz, né? Porque todos que nasceram aqui, querendo ou não, têm uma vertente da gente. Nem que seja pouco, mas tem. E isso te dá pertencimento, o que é muito grande hoje, falando hoje sobre pessoa, tá bom? Um grande beijo a todos. Obrigada, Iá. Se, enfim, também quando eu lançar o livro, se você puder compartilhar com a gente faz a divulgação também com a nossa comunidade. Quero muito saber. E aí convido também Cleidiane, o Amen e Lud, se quiserem deixar uma palavra final, a Dana, Amanda, Dani, enfim, todas aí que fizeram, né, acontecer esse momento. Pode falar, Cláudia. Logicamente, eu ia falar isso, né, para que nossas convidadas dessem aquela palavra final, né, que às vezes elas querem fazer, eu vi que ainda temos um tempinho, mas então, antes de passar a palavra para elas, só lembrando que o projeto Guardiãs do Bem Viver, no ano de 2027, vai atuar nos territórios Caiapó, Guajajara e Negarotê. E a gente vai fazer aí o projeto Guardiãs do Bem Viver, multiplicar mais vozes e cada vez mais com nossas parceiras internacionais, Ana em Palma de Maiorca, Dani na França, e conto com as meninas, Amanda, Verônica, para que a gente continue promovendo essas rodas de conversa. Lude, Cleide, fiquem à vontade, o Amém. Então, quero agradecer cada um de vocês, né, fazer parte desse grupo, né, de mulheres. É gratificante saber que tem outras mulheres como eu também aí nessa luta, e dizer que estou aqui, né, para poder ajudar no que precisar também. Nossos contatos estão aí entrelaçados, né? Então, se precisar de mim, estou aqui. E quero agradecer cada um de vocês, a Cláudia, a Ana, a Dani, Verônicas e as demais parentes que estão aqui envolvidas. Então, Auere, obrigada. Eu também só queria agradecer a oportunidade, eu acho que a gente cresce muito, aprende muito quando a gente está juntas, né? E que a gente tem outros momentos como esse, outros rostos, outras falas, né? Porque eu acho que a gente, além de crescer e aprender, a gente se potencializa e leva a voz das nossas ancestrais que não puderam falar e não tiveram a oportunidade que a gente está tendo hoje. Então, eu sempre digo que tudo que a gente faz, as formações que a gente faz, os espaços que a gente ocupa, não é só a gente que ocupa. É também honrando o lugar das nossas que nos antecederam e que não tiveram a oportunidade de estar onde nós estamos hoje. Então, muito obrigada. Obrigada, Cleide. O Amen, se quiser. Para organizar aqui. Então, também, né, eu quero agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade de trazer a nossa voz, a minha voz aqui, né, a minha voz da ancestralidade, trazer. Hoje eu não estou aqui sozinha, né? Tem alguém me acompanhando aqui para que eu esteja conversando, que a gente esteja trocando essa ideia. Então, eu quero agradecer a Cláudia, né, por ter. Se a gente já se viu, não lembrar, porque ela já passou aqui na minha região, mas eu não conhecia, por ter conhecido pessoalmente, né? Agradecer a Giane, pelo reencontro que a gente teve, né? Acho que tudo está no caminho da gente, o que acontece, né? E eu estou muito feliz, né, por ter reencontrado vocês, por ter conhecido vocês, para as pessoas que estão aqui participando, né, ouvindo a nossa roda de conversa. Assim, eu fico muito feliz, muito grata ver, né, cada vez quando eu estou nesse espaço, eu aprendo. E eu levo isso para a sala de aula
para minhas crianças, que falando para o meu pessoal aqui, e sempre trabalhar. E que se, né, vamos seguir resistindo, né, ensinando, fortalecendo o nosso povo, a luta, e jamais vamos recuar, porque a nossa luta é pela vida, né? Pela nossa cultura, pela nossa espiritualidade, pelo nosso território, pelos futuros das nossas crianças, das gerações. É isso, gratidão. Obrigada, Wamen. E aí também convido a Ana, Amanda, Dani. Eu posso falar. Eu adorei, gente. Obrigada pelo tempo. Aprendi muita coisa aqui. Fiquei muito feliz com esses projetos que vocês estão tocando em relação à produção de conhecimento, de escrita. Acho que isso é muito valoroso, assim. Parabéns pelo trabalho de todas. Eu, assim, estou muito feliz por ter participado disso hoje, assim. Achei muito legal. Incrível conhecer todos vocês e estou muito grata por isso. É só gratidão mesmo. Gratidão em nome da Olga e trabalhando com a Ana em parceria. Tá aqui é prova de que quando a gente se une, algo bonito sai, né? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo, essa gentileza, essa leveza. Tem um sentimento de leveza e de força também, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, ter esses momentos assim traz uma boa energia que dá para continuar. Mais a gente se une, mais a gente caminha, né? Muito obrigada. Gratidão eterna. Obrigada, Dani. E Ana, cadê você, Ana? Como a Dani falou, a gratidão, e dá um quentinho no coração, assim, como eu avisei antes, né, que vocês iam se apaixonar por todas, e eu sei que eu vejo isso assim, então, apenas gratidão, e honrar, e ouvir, e multiplicar, amplificar, né, eu sei que a gente vai mandar os materiais, e vamos mandar também os contatos de todas, com os projetos, então, se a gente puder, né, apoiar, é para isso também, e muito feliz, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todas, que a gente possa seguir aí trocando aprendizados, as confluências, né, e que ressoe aí, né, na caminhada, na semana, em tudo que a gente vai construir aí, esses saberes que, como a Iá trouxe, né, fazem parte da nossa história. Então, termino muito feliz aí, que seja a primeira de muitas atividades em parceria. Muito, muito obrigada, gente. É Boa isso, somos noite. todos parentes, né, Vero? Obrigada, Verônica. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada, Claudinha. Boa viagem. Obrigada. Tchau. Tchau, lindezas.